Sejam todos bem-vindos a mais um curso com a Pimentinha. Para quem já me conhece, Neide Pimentinha, para quem não me conhece, prazer, sou a Neide Pimentinha, com mais de 30 anos aí de experiência na área de arte culinária e confeitaria também, tá? Vim aqui trazer para vocês um mini curso de caseirinhos. O tema dele é o bolinho de vó, porque é bolinho mesmo, não é bolinho, tá? É uma criação minha, assim, do título. Vim trazer uma receita bem versátil para vocês, com uma única receita, que eu estou fazendo uma receita minha, mas com uma única massa de bolo. Ele te permite variar muito, criar muito em cima. Ela aceita muitas combinações e nós vamos fazer várias durante o decorrer dessa aula aqui, tá? A massa é batida em liquidificador. Ela não é legal para ser batida em batedeira, tá? Então funciona assim. Eu sempre falo, em todos os meus cursos, muitas pessoas às vezes querem mudar a receita. Primeiro você conhece a receita, você flerta com ela, você namora com ela, você noiva com ela e você casa com ela. Depois que você casar, você pode fazer todo o processo de modificação que você quiser, porque daí você já está seguro para fazer isso, você já sabe como ela se comportou no seu forno, no seu ambiente de trabalho, com os insumos que você usa, porque às vezes varia a qualidade de farinha de trigo, existem N's por aí, o Brasil é muito grande, o mundo é muito grande, né? Então, eu sempre falo assim, você conhece uma receita, você está dando uma flertadinha com ela, aí você lê os ingredientes, você se interessa, você começa a namorar, aí você resolve executar a receita. Você vai noivar com ela, tá? Aquela receita tá legal para você. Você flertou, namorou, noivou e agora você vai fazer o quê? Vai executar a receita. É quando você comprou os insumos lá no noivado e você vai manipular essa receita e executar ela na tua cozinha, tá? Você executou, foi de acordo, você gostou, vocês fizeram um casamento feliz, pronto. Aí você dá a tua leitura para a receita, você dá o teu toque especial, coloca o teu perfume, a tua assinatura nessa receita aí, tá certo? Os meus cursos, geralmente, eu sempre digo que não é simplesmente passar uma receita, é passar conhecimento, tá? Porque receita na internet está cheio, inclusive tem um monte de gente aí que faz uma compilação de tudo que existe na internet aí, põe no PDF e vende. No meu caso aqui é uma receita que já existe também, já existia há muito tempo, eu já uso ela há muitos anos, tá? É uma receita bem básica, uma receita à base de óleo, quer dizer, ela aceita refrigeração sem ressecar, também é uma massa que tem uma durabilidade alta, mas é uma massa econômica, com apenas 2 ovos, você consegue um rendimento de 2 bolos de 20 centímetros, bolinho caseiro, nessas formas aqui. Com 2 ovos você faz 2 bolos desse tamanho aqui. Acreditem se quiser, tá? Nós vamos depois falar sobre formas, rendimento e tudo mais. Inclusive, não precisam se preocupar em ficar anotando ingredientes agora durante a execução da aula, porque vai estar tudo em apostila para vocês, tá bom? Em medidas, e depois vai ter uma aulinha bem básica de precificação, não especificamente desse produto, tá? Mas vai estar incluída aí no bônus do curso de vocês. Tá bom? Como que eu faço para vender? Então, aqui, primeira coisa, obedecer a receita, tá? Respeitá-la, tá? Essa receita é de liquidificador. Pimentinha, posso bater a mão? Sim, mas o rendimento não é o mesmo, porque eu preciso incorporar ar nessa receita. Eu vou incorporar ar nela, batendo no liquidificador por 5 minutos, pelo menos. De 5 a 7, 8 minutos, mais ou menos, batendo, tá? Os líquidos que vão nela, que é o leite, os ovos e o óleo. Vai a pitadinha de sal e o açúcar ali também. Então, bato os líquidos com o açúcar, a pitadinha de sal lá. Depois ele vai com os secos, que é o trigo e o fermento e só. Aí, a partir daí, que nós vamos começar a saborização, tá bom? Mas essa parte do liquidificador é uma parte importante da receita que deveria ser respeitada. Aí, depois que você casou com ela, você quer testar, batida a mão, você vai ver que muda um pouquinho o rendimento. Não muda tanto na estrutura em si da receita, mas muda principalmente o rendimento dela, tá bom? Tem o meu curso completo de caseirinhas, que daí é um módulo todo feito à mão, mas não se inclui nesse nosso curso aqui, tá bom? Que com uma receita apenas, nós vamos fazer aqui vários sabores de bolo e ainda vou deixar na apostila muito mais dicas e sugestões que vocês podem estar criando aí, tá? Porque a ideia sempre também
quando as pessoas fazem água com a pimentinha é essa, é fazer vocês pensarem fora da caixa. Não simplesmente pegar uma receita e executar. Vocês saberem que em cima daquilo ali aquela receita está equilibrada e vocês podem criar à vontade, tá? Esse é sempre o meu desejo, é sempre que eu incuto na cabeça dos alunos que, ó, gente, pensa fora da caixa, vamos criar, olha, dá para fazer aquilo, dá para fazer aquilo outro. Então eu dou sugestão e depois vocês voem aí por conta própria, tá? Vamos começar então. Aqui vai o óleo. Não se preocupe com quantidade, na apostila vai estar lá certinho. Tá? Vamos colocar aqui o óleo. A ordem não tem problema, mas de preferência os litros, se você pôr o açúcar embaixo, fica ruim, tá? O leite, tá tudo já pesadinho, medidinho, na apostila vai estar as medidas certinhas, tá? Os ovos, tudo em temperatura ambiente. Gente, uma coisa muito importante quando você vai fazer bolo é que todos os ingredientes estejam em temperatura ambiente, tá bom? A menos que a receita te peça gelado. Como é o caso de uma gordura que muitas vezes numa torta que você precisa dar quebradiça, ela tem que estar gelada. Aí é a manteiga, aí é diferente, tá? Estamos falando desse caso aqui, desses bolinhos, o ideal é que estejam em temperatura ambiente, tá? O açúcar, todo o açúcar aqui. Isso vai para o liquidificador e eu vou deixar batendo por 5 minutos mais ou menos, de 5 a 8 minutos é o ideal, tá? E assim que bater, eu volto com vocês. Bom, já batemos aqui. Na hora que eu levei ali no liquidificador, não tinha esquecido do sal, eu fui e acrescentei, tá? Mas estava no pause para vocês não ficarem ouvindo barulho, tá bom? Coloquei o sal. O sal tem que ser batido junto com os líquidos e o açúcar, tá? Certinho? Entenderam? Fala pra mim. Levanta a mão e fala, entendi, teacher. Entendi tudo. Aqui nós temos uma receita e meia, tá? Não se preocupe que a medidinha vai estar lá, porque eu quero fazer vários formatos aqui e mostrar para vocês também que essa receita você pode fazer ela dobrar, podia até dobrar por 2 receitas, aqui eu tenho uma e meia, tá? Terminei de bater os líquidos, eles ficam até morninhos, ó, gente, eles espuma bastante, cresce bastante no liquidificador. Eu vou despejar numa tigela qualquer que tiver aí, tá bom? Se você quiser utilizar. Essa que eu estou usando da minha batedeira, mas não precisa ser, porque eu não vou bater, é porque eu gosto do formato dela. Esse formato oval permite que quando eu vá mexer, pegue tudo lá embaixo. Eu já não gosto quando ela é meio assim quadrado, ó. Aqui eu uso só de recipiente. Dificilmente eu mexo as coisas aqui, eu gosto de mexer aqui, tá? Eu vou colocar todo o trigo de uma vez. Bati, certinho? Vai todo o trigo de uma vez aqui. Eu acho que eu vou querer aquela minha tigela de vidro grande, tá? A maior. Vai ficar melhor para eles visualizar. Vou pegar um tapetinho de silicone por aqui na minha mesa, só porque eu vou mexer com o vidro e eu não quero que faça muito barulho no ouvidinho de vocês aí. Tenho aqui, ó, tá? Que aqui fica melhor para vocês visualizarem, ó. Aqui na frente tem umas folhinhas, que nós vamos falar sobre elas já, tá bom? Vou verter o líquido aqui, tá bom? Para vocês verem direitinho aí tudo o que tá acontecendo. Tá? Deixa eu raspar aqui. Tomara que caiba. Mas acho que cabe sim, sem brincadeira. Cabe sim, tá? Então aqui eu vou vir com todo o trigo. É de uma vez mesmo, não precisa ser aos poucos, tá? E vou agregar nessa mistura. De baixo para cima, que eu tô mexendo com um certo cuidado, porque a vasilha é um pouco pequena, né? Eu devia ter deixado na outra mesmo, mas sem problema. Isso não impede que a gente consiga fazer o movimento aqui, tá? Enfim, nós vamos misturar todo o trigo aqui nesses líquidos, tá? E assim que o trigo tiver todo homogêneo, todo misturadinho já aqui, a gente vem com o fermento e vamos colocar. Colocou o fermento, o que a gente vai fazer? Nós vamos imediatamente saborizar a massa, tá? Ah, pimentinha, eu quero saborizar, depois eu ponho o fermento. Pode ser também, não tem problema, tá? Vou dar uma mexidinha aqui mais vigorosa, para o trigo não empelotar. Mas é só isso, ó. Vou incorporando o trigo nos líquidos batidos lá com o açúcar.
Fica uma massa maravilhosa, gente. Vocês não têm noção como que isso aqui fica gostoso. Vocês viram que eu não coloquei essência, não coloquei nada, né? Tudo o que eu for fazer com essa massa de saborização é a partir de agora, tá? Então, aqui, eu tenho já o trigo misturado. Vou mexer mais um pouquinho, tá? Para não ficar pelotinhos. Para que fique bem homogêneo, bem misturadinho, ó, que bonito. Fica uma massa líquida que cai em fita. Trigo sempre peneirado, é importante, tá? E eu não vou ficar mexendo demais o trigo aqui, porque eu não quero desenvolver glúten nele, eu quero uma massa bem macia mesmo, bem gostosa, de bolinho de vó mesmo, tá? Ah, a pimentinha quero fazer amanteigado, tem que ser outra receita. Essa receita aqui é com óleo, tá? Essa estrutura é com óleo, tá bom? Temos outras massas aí em outros cursos. Esse aqui, a ideia é trazer uma massa barata, coringa, que vocês possam ganhar muito dinheiro, lucrar bastante, porque ela é uma massa barata mesmo, de baixo custo. O que vai refinar essa massa é, como eu falei, a assinatura que você vai dar nela. Que tipo de saborização que você vai colocar aqui, tá bom? Já dei uma sujadinha aqui na roupa, mas faz parte, afinal de contas, somos confeiteiras, cozinheiras, né? Tá? Então, aqui tá mexidinho. Não tem fermento, então não tem problema essa massa ficar repousando aqui enquanto eu converso com vocês, não tem problema nenhum, tá? Porque o fermento ainda não está aqui em contato com os outros ingredientes, que ele não está agindo, olha. Fica uma massa bem homogênea, bem bonita, cai em fita, tá? Deu pra ver direitinho? Então, beleza, tá? Terminando essa etapa aqui, eu vou adicionar o fermento. Mas eu não vou adicionar imediatamente agora, porque eu quero conversar com vocês um pouquinho, mostrar algumas coisas aqui, tá? Bem legais. Formas. Essa massa pode ser assada de diversas formas, tá? Para vocês, como eu disse, a ideia é trazer um fácil venda bem prático, principalmente para quem está começando aí, tá, gente? Marmitinhas. Essa é a mini, essa aqui acho que é de 220 gramas, é a D12, tá? Você não precisa untar, você vai colocar a sua massa aqui, 1/3 mais ou menos da marmitinha, então você divide mais ou menos por 3, coloca assim menos de um dedinho e vai para assar. Lembrando que quando você for assar esse tipo de marmitinha, ela precisa estar dentro de outra forma. Você não leva esse tipo de embalagem direto no forno, tem que estar com outra coisa embaixo protegendo, ela é muito fina, tá? Vai queimar. Caseirinho, olha que lindo, esse é o de 400 gramas, né, depois dele pronto. Também não precisa untar, é uma forma maravilhosa. Eu não sei que marca que é essa aqui, mas depois eu passo para vocês aí, se for o caso, tá bom? Olha, no suporte lá depois do curso. Caseirinho também bacana. Lembrando que essa massa, essa aqui especificamente, é uma massa que a minha ideia é vocês venderem esse tipo de bolo, tá? Aqueles bolos bonitos de vó, porque é uma massa que rende bastante, mas é uma massa que ela é tão gostosa que não precisa pôr cobertura, só uma leve caldinha, tá? Esses aqui que você precisa pôr aqueles ganaches, esses brigadeiros, tudo, nós vamos fazer outro também, tá? Vamos aprender um ganache base para você poder saborizar também aí e fazer um monte de coberturas diferentes aí. Você, com um ganache você saboriza um monte de coisa, tá bom? Então daí você tem que assar, deixa ele um pouco mais baixo, não pode deixar aquele bolo barrigudinho de caseiro, tá bom, gente? Sabe aquele bolo que tem o domozinho assim, a barriguinha assim? Então, aquele com barriguinha, não dá pra você decorar. Se você tiver que ficar cortando, você estraga a forminha, perde ingrediente também. Então, se você quer fazer essa massa nesse aqui, decorado, você vai pôr no mínimo, no máximo até a metade, no máximo, da metade pra baixo. Porque ele tem que crescer e sobrar, esse bolo cresce muito. Ele dobra de volume, tá? Então, se pôr na metade, ele vai fazer o barrigão, tá bom? Olha como a massa vai estruturando também, ó. Tipo, vai dando uma descansadinha, tá? E temos também os mini bolinhos que dá pra você fazer, os mini caseirinhos, né? Pode fazer mini vulcão. Esse bolo para vulcão é o ideal, ele é maravilhoso, essa massa, você faz o vulcão também. Com uma receita dessa, você faz
2 massas dessas, como eu falei lá no começo. Só que eu não vou fazer só desse formato, porque eu quero fazer outros formatos para vocês verem, tá? Então aqui eu fiz uma receita e meia, vamos ver quanto que ela vai me render. O bolo ballerine também, sabe aquele bolo piscininha ou pool cake, que é o bolo de piscina, como as pessoas chamam, tá? Eu tenho uma forma aqui. O pool cake, ele tem alguns segredinhos. E para você tem que untar muito bem a forma, seja com desmoldante, seja com, se você for usar, aqui eu usei margarina. Sempre, gente, a margarina para você, principalmente para o pool cake, você tem que usar a 80% lipídios. Vê lá qual marca que tem várias no mercado, 80% gordura. Se você usar aquelas que tem pouca gordura, seu piscininha vai grudar, não vai sair legal, tá? Então, eu passo bastante com um pincel assim, a margarina, e vou colocar depois o trigo aqui, tá? Se fosse de chocolate, eu iria untar com a margarina e o cacau em pó. Não se unta forma para assar bolo com chocolate com alguma porcentagem de açúcar. Tende a caramelizar, queimar e deixar o seu bolo feio. O ideal é o que eu uso, é o que funciona para mim, tá bom? Margarina ou manteiga, ou um tipo de óleo, tá? Uma parte oleosa e a parte de pó, né? De farináceo vai aí o cacau puro, tá? Aqui eu vou untar com trigo porque eu vou fazer ele meio que mesclado, esse piscininho aqui. Então eu já coloquei aqui a manteiga, né? E vou untar. Eu vou mostrar para vocês uma coisa. Quando você passar o trigo, principalmente o pool cake, tá, gente? Estamos falando aqui do bolo piscininha, da forma. Muitas meninas têm problema. Eu vejo muito nos grupos, eu cuido de alguns grupos de confeitaria, aí pela internet, quem me acompanha sabe. Olha só, eu vou mostrar para vocês já. Você tem que se certificar que não ficou nenhum lugar sem manteiga e sem a farinha, olha. Tá? Tem que estar assim. Outra coisa, bater bem, tirar todo o excesso para o seu bolo ficar perfeitinho, tá? Quanto mais untadinho, melhor, tá? Eu vou usar aqui o desmoldante nos outros, porque todo mundo já sabe como que ele tá ali. Eu tenho aqui um desmoldante, eu vou usar nas forminhas de silicone e naquela forma maior. E o desmoldante todo mundo sabe usar aí, né, gente? Eu até acho que eu coloquei demais nessas forminhas aqui, mas enfim. Tá aqui. Ó. Tá? Se certificar que tá bem passado. Eu não gosto muito de desmoldante, gente. Eu tô usando porque eu tenho aqui. Então, eu vou usar. Sempre que eu uso desmoldante, eu me certifico de que ele tá bem espalhado na forma. Para isso, eu tenho um pincelzinho aqui. Pode ser com o papel toalha aí na sua casa. Não tem problema. É que eu tenho, então eu uso, tá? Mas, ó, se certificar de que ele também não tá só num lugarzinho, tá? Todo esse processo aqui, o ideal é você fazer antes de você bater sua massa. Mas você tá vendo como também você pode deixar ela pronta aí fazendo? Esse é o diferencial dessa massa. Justamente que eu fiz o processo inverso para vocês poderem observar, tá? Porque como não vai do fermento, logo que ela sai, que ela vai misturada ali nos secos, nos molhados, então não tem problema, é uma massa que pode esperar um tempo, tá? Alimentinho, meu forno é pequeno, não cabe tudo de uma vez. Então, gente, dependendo do fermento que você usa, ele começa a agir e não dá um resultado legal. Você perde um pouco de fermentação fora do forno, né? Você pode colocar na geladeira para inibir um pouco, mas já muda um pouquinho a estrutura do bolo, tá bom? Aqui, certinho. Essas daqui não precisam, tá? Então eu vou ver como que vai render aqui. Tá? Vou untar uma dessa também. Vamos ver se sobrar raça. Eu já faço. Ela tem. Bate conhecer meu gancho. Então eu passo um pouco e venho com o pincel me certificando de que realmente o desmoldante foi todo passado em toda a forma, não ficou nada, tá? Sem passar. E não ficou excesso em nenhum lugar. Esse também é um erro de muitas meninas aí, tá? Anotem as dicas, que são dicas para a vida, servem para todos os tipos de massa, tá bom, pessoal?
certinho? Eu tenho aqui, ó, vou colocar já o fermento, pode deixar aqui, por favor. Fermento que é já medidinho aqui, vou despejar todo de uma vez, tá? Aqui eu tenho a quantidade de fermento para uma receita e meia, tá? Então vai todo de uma vez aqui. Sempre o movimento de misturar de baixo para cima, tá bom? Da borda pro meio e assim vai sucessivamente, tá? Dá uma mexidinha mais vigorosa para que o fermento homogeneize bem com toda a outra mistura, né, que tá embaixo, tá bom? Não fique nenhum pelotinho, não fique fermento sem estar misturado. Ó, aqui tem um pedacinho, eu vou misturar bem aqui em cima para ele dissolver, certo? Vocês vão ver como que ele já começa a agir. Olha, gente, seguinte, agora eu vou saborizar. Essa parte eu não vou falar muito enquanto eu estou fazendo, mas depois vocês vão entender o porquê. Porque aqui eu coloquei o fermento já começa a agir, tá bom? Pode ligar o forno para mim, por favor. Forno do fogão, tá? Não vou usar forno elétrico, tá, pessoal? Vou usar o forno do fogão mesmo. E o forno é grande, cabe tudo de uma vez. Forno de fogão, tá? 6 bocas, não é nada diferente do que vocês têm aí na casinha de vocês, tá? Ó, a massa começa a dar uma estruturada por causa do fermento, ó. Já tá mais firme. Agora, olha só. Eu vou saborizar uma parte com... Olha o que é feito. Eu tenho aqui nozes triturada. Eu tenho aqui ovo maltine. Vou fazer um com essência de panetone. Vou falar para vocês depois aqui sobre as frutas cristalizadas. Já estão lavadas, escorridas, secas e passadas na farinha de trigo, para que elas não afundem. Tenho gotas de chocolate, forneáveis e tenho aqui também um pouco de cacau. Porque eu vou fazer uma massa mesclada aqui. Então eu vou pegar um pouco dessa massa, vou pôr aqui e vou tingir ela com... Vou saborizar ela com cacau, tá? Um pouco só, não quero muito. O resto vai ser mais ou menos branco, tá? Então essa parte aqui que eu peguei, eu vou saborizar ela com cacau em pó. Pimentinha, quanto? Como não é um bolo de chocolate, tá? É só uma massinha de cacau. Eu vou pôr 2 colheres aqui em mais ou menos meio quilo de massa, tá? Aqui deve ter 500 gramas de massa. Vou pegar um outro aqui e vou mexer rapidamente. Gente, é para mesclar. Isso aqui não é um bolo de chocolate, é para fazer um bolo mesclado. Porém, você tem que adicionar cacau. Não pode trocar por chocolate. Olha a cor que já está isso aqui. Tá? Na apostila vai ter a opção desse bolo de chocolate, tá? Mas aí não vai ter em vídeo aula, vai ser só em apostila. É a mesma massa, ensinando a quantidade correta que vocês trocam o cacau pelo trigo, tá? Ó, tá pronto aqui. Como ela não é todinha só de chocolate, é só para mesclar, então aqui já tá bonzinho o que eu preciso fazer. Vou fazer esse cupcake aqui, mesclado. Olha que legal. Eu vou pôr aqui, ele fica virado ao contrário. Então, vou pôr um pouco de massa de chocolate embaixo. Só um pouco, não vou pôr em todo lugar. Já mostro pra vocês como que eu tô fazendo. Aqui o ideal seria que tivesse uma câmera em cima, mas eu não tenho. Então, eu já mostro pra vocês como que é, tá bom? Brevemente, a gente tá aí com cursos gravados de forma profissional. Tá? Olha. Coloquei as colheradas, tá? Agora eu venho aqui e vou intercalar esse de chocolate com um pouco desse aqui. Não saborizei, esqueci. Vou saborizar agora, tá? Porque eu tenho que separar. Deixa esse aqui sem sabor mesmo. Saborzinho de nada, saborzinho de bolo. Gente, ó. Você saboriza antes de colocar o fermento, tá? Não é legal saborizar depois. Pode ser, pode. Eu vou saborizar um pouco aqui com um coco. Fica legal, né? Mescladinho de coco, vou pôr aqui. Vou pôr um tanto bom, porque eu vou fazer uma forminha pequena de um bolo de coco. Ó. Aí eu vou separar aqui. Esse aqui eu vou saborizar com coco. Tenho essência de coco aqui. É muito fácil essa massinha para você lidar com ela. Ó. Essência você coloca a gosto, que eu coloquei
12 gotinhas, é a gosto. Você coloca, experimenta aí, sente o aroma, tá? Por que que é legal você saborizar antes do fermento? Para você não ficar manipulando tua massa, tá? Ó, 10 gotinhas aqui, que é mais ou menos meio quilo de massa, tá? 10 gotinhas de essência, ó. E vou colocar. Ele vai ficar mescladinho só lá em cima, vai ficar um bolinho manchado, tá? São sugestões, tá? Você não precisa fazer o bolo desse jeito e dessa forma. Então, lá em cima, a hora que você virar, ele vai estar mesclado. Enchi até o meio. É o suficiente, porque eu não quero que ele cresça demais, tá? Não quero que ele faça. Tá pronto esse aqui, já para ir pro forno. Vou colocar aqui, porque eu vou fazer mais um bolinho aqui. Eu quero ele de coco. Vou fazer um pequenininho, vou pôr essência. Nesse aqui, olha só, prestem atenção. Eu vou pôr um pouquinho de essência, vou pôr aqui. Umas 5 gotinhas. E vou pôr o quê? Coco ralado. Vai ficar um bolo tipo Prestígio. Também, gente, como eu falei, a gosto, tá? Não pensa que você vai pegar uma massa e vai estar lá, e você põe 50 gramas de massa, 10 gramas de coco. Não. Coco, quando usa, essas informações vão estar na apostila. Coco em flocos e sem açúcar, tá? Tudo que você acrescenta que já tem açúcar, você desestrutura a sua massa, tá bom? Então, é o coco em flocos e sem açúcar, tá bom? Tá aqui. Essa massinha vai para essa marmitinha e ele vai ser como? Vai ser um caseirinho de coco com Prestígio, então. Coco com gotinha de chocolate. Estou inventando aqui na hora, tá? É um pouco também, vou colocar aqui, deve dar mais 50 gramas de gotinha de chocolate forneado, ó. Coloquei a essência na mesma massa, você viu? Coloquei a essência, umas gotinhas de chocolate e ele vem aqui para forninho. Aí eu já tenho aqui uma massinha de caseirinho de Prestígio, tá? Depois vamos cortar os bolinhos, vocês vão ver todos eles prontos. Coloca, ajusta. Como eu falei, essas forminhas não precisam de untar, né? Tá bom? Essas não precisam untar. Vou raspar bem, porque a gente não pode perder nada. Olha aqui quanto que tem. Tá? Gotinha tem que ser forneada. Já falei isso? Já? Belezinha. Não esqueça, tá? Tá aqui também, ó. No máximo até a metade. Esse já tá pronto. Mesclado de coco. Vamos saborizar agora essa massinha aqui. Vamos fazer, ó, o fermento já tá agindo bastante. Então tem que ser rápido essa parte. Vamos fazer esse aqui, o de panetone, tá? Então eu vou pegar, vou colocar aqui um pouco das frutas cristalizadas. Deve ter também aqui uns 100 gramas de fruta cristalizada nesse restante que sobrou. Gente, tem que ter o bom senso de olhar e perceber, tá? O outro de chocolate tá ali, eu vou fazer esses outros aqui com gotinha de chocolate. E aqui vai a essência de panetone. Aqui, tá? Algumas gotinhas também. Porque é um molinho, é o tipo como se fosse um bolo tônico, tá bom? Então aqui, eu não vou mais usar o foeto, eu vou usar a espátula. Dá pra pegar aqui pra mim, por favor? Só pra misturar, eu não quero agregar mais nada aqui de ar, nem nada, ó. Quando você passa as frutas cristalizadas, você lava elas e passa depois elas em farinha de trigo, você impede que elas vão todas pro fundo da folha, tá? Que elas migrem, tá bom? Então tá aqui. Vamos fazer esse aqui vai ficar maravilhoso. Vai ficar muito bacana. E depois a gente faz uma calda meio glaçada pra ele, vai ficar legal. Tá? Então vou vir aqui. Então, esse aqui seria o nosso bolo tônico, tá? Certinho? Olha só, com uma receita e meia, quantos sabores eu já fiz. Tá? Temos aqui o bolo tônico, temos ali o bolo mesclado, temos o bolo formigueiro ou Prestígio, que é com coco e gotas de chocolate, tá bom? Temos aí uma variedade imensa de coisas com apenas 2 ovos, gente. Aqui tem 3 porque eu fiz uma receita e meia. Mas assim, com uma receita coringa, você cria tudo o que você quiser na sua vida. Olha isso, tá?
Então, aqui já tá pronto. Ó, temos o mesclado, temos o bolo Tony, temos o Prestígio, tá? Com gotas de chocolate, coco e essência. E eu vou ver quanto me sobrou desse de chocolate aqui, que eu misturei. E nesse aqui, sabe o que eu vou colocar? Um pouco de ovo maltine, para ficar bem ruim mesmo. Tem ovo maltine aqui, vou misturar nessa massinha. Vou pôr 2 colheres, que eu quero ele bem ruim. Quero ele bem ruim. Tá bom? Vou misturar e vou pôr na forminha aqui. Ó, é só misturar mesmo rapidamente. A gente ficou maravilhoso. Olha a cor. Por quê? Cacau puro, alcalino, tá? Que eu uso. Então, aqui nessas forminhas, tem que ter o cuidado na hora de pôr, pra ela ficar bem ajustadinha. Essa forminha de silicone, por que eu quis trazer pra vocês? É uma forminha cara, tá, gente? Não sei se vale o investimento no caso de vocês aí, porque ela é bem carinha. Mas ela dá um diferencial no teu produto final, tá? Então é um negócio legal de se ter, tá bom? De repente vale o investimento aí. Não vou pôr muito, né? Esse aqui vai ser um bolinho tipo vulcão. Qual que é o truque dessa forminha para ele ficar bem bonitinho? Bater até tirar. Você abre, ó. Você vai abrindo para ela fazer todo o desenho. Se você só colocar e não fizer esse movimento, ó, ele não entra nas bordinhas lá de dentro. Não entra e fica horroroso. Ó, tá? Tem que fazer isso. Algumas vezes, tirar todo o pozinho também, tá bom? E assim, sucessivamente, tá? Então, assim, já vou levar tudo isso pro forno, eu vou acabar de colocar aqui pra ela não ficar muito comprida, né? Nem ficar aí enchendo vocês. Eu vou acabar de colocar aqui, quando sair do forno, eu volto e a gente volta na segunda parte da aula, tá bom? Beijinho, até mais!